Bom dia a todos, aqui é a Ludmila da Rural Clima e vamos para o nosso alerta agroclimático desta segunda-feira, 25 de setembro. Vamos falar um pouquinho aí, de Brasil principalmente, uma semana, marcada por temperaturas bastante elevadas em grande parte do país, A gente observa temperaturas um pouco mais amenas aqui na região sul, em áreas do Rio Grande do Sul, devido às chuvas que estão acontecendo por lá, mas se a gente observar, de maneira geral, olha como as temperaturas ficaram bastante elevadas em muitas áreas acima dos 40 graus, em grande parte aqui de áreas do sudeste e também da região central e norte do país. Então, muitas regiões, principalmente, olha, áreas aqui, do Mato Grosso do Sul, olha, região de Paranaíba, Três Lagoas, região de Água Clara, como as temperaturas ficaram acima dos 40 graus. E a gente tem uma expectativa ainda de temperaturas elevadas ao longo dessa semana sobre grande parte aí do Brasil, já que por enquanto a chuva ainda não chega, A gente, entre hoje, amanhã e quarta-feira, as temperaturas bastante elevadas, principalmente, olha, sobre essa região que vai desde o Mato Grosso do Sul, Paraguai, na verdade, subindo em direção às áreas aqui do oeste da Bahia, sul do Piauí e também do Maranhão. Só há expectativa de diminuição um pouquinho dessas temperaturas mais para o final de semana, porque teremos uma frente fria que começa a avançar aí pela região central do Brasil e vai fazer com que essas temperaturas diminuam um pouquinho, principalmente a partir do final de semana e na próxima semana. Em relação às chuvas, pessoal, vou colocar aqui essa imagem que eu acho que é interessante para a gente observar o avanço da frente fria prevista aí para essa semana. Então, expectativa de muitas chuvas ainda entre hoje e amanhã sobre o Rio Grande do Sul. Pontualmente poderemos sim ter chuvas mais intensas, principalmente em algumas áreas aí da região central e leste aqui, região de Porto Alegre, com expectativas de que possam ocorrer tempestades pontuais. E aí a gente não descarta ventos mais intensos, inclusive quedas de granizo. E observem conforme essa frente fria avança, esse corredor de vento que se forma aqui, olha, sobre o Paraguai, vou pausar aqui, olha, um corredor de vento que se forma aqui, ó, passando pelo Paraguai, Santa Catarina, algumas áreas do Paraná. Esse é um ponto de atenção, acho, com o avanço dessa frente fria, Temos temperaturas bastante altas ainda e quando essa frente fria avançar, esse choque térmico pode sim provocar chuvas bastante intensas, tempestades pontuais, ventos, inclusive queda de granizo, tá? Essa é uma tendência ao longo da primavera, Esses eventos mais extremos acontecendo com maiores frequências. Tá? E esse sistema, na quarta-feira, olha, ele avança aqui sobre o Paraguai, provocando algumas chuvas. Então, toda essa faixa, olha, vindo da região aqui da Bolívia, passando pelo Paraguai, passando sobre Santa Catarina e sul do Paraná. E esse sistema ele vai avançando, Deve chegar aqui em áreas de São Paulo entre quarta e quinta-feira, provocando algumas chuvas, mas é apenas o modelo europeu que está colocando essa chuva nessa faixa mais central. O modelo americano, olha, ele nem mostra essas chuvas. O que a gente vai observar são pontos, pancadas de chuvas já para o final dessa semana, ali entre quinta e sexta-feira, inclusive na faixa central. Então, se a gente pega essa imagem de satélite aqui disponível, na plataforma da Rural, a gente começa a ver um monte de pipocos de chuvas na faixa central. Isso vai acontecer, mas de maneira bastante irregular. Então, muita cautela ainda, tá, pessoal? E só continuando, olha, esse sistema ele deve avançar, então ele vai, criando esse corredor de umidade aqui entre a frente fria que sobe do sul e a umidade que desce aqui da Amazônia, e aí há a possibilidade, então, dessas pancadas de chuvas bastante irregulares. E observe que ao longo do final de semana, por que eu estou mostrando até mais o modelo europeu, tá, pessoal? Ele tem acertado bastante. Então, a gente observa aqui áreas de instabilidades e a gente vai observar pancadas de chuvas. Então, muitas vezes a gente fala com vocês, aqui na minha fazenda choveu 10 milímetros, na minha choveu 30, na outra choveu 0.
E é isso que a gente vai observar ao longo aí, principalmente desse próximo final de semana, tá? E a gente observa essa instabilidade aqui na faixa central. E o modelo americano, ele começa a mostrar também algumas chuvas aí na faixa central na próxima semana, porém de maneira, olha, um pouco mais irregular, e ela vai acontecendo isso no início lá da próxima semana, terça, olha, quarta-feira, mas de maneira sempre muito irregular. Então, tá vendo? Mesmo o americano que não coloca muitas chuvas, na próxima semana mostrando essa possibilidade de pancadas de chuvas mais frequentes na faixa centro-norte do Brasil e aí, inclusive, algumas áreas do Tocantins, né, podendo registrar chuvas. Mas, como a gente vem avisando, vem falando, essas chuvas devem chegar, mas de maneira bastante irregular, tá? Chove aqui, não chove ali, alguns vão relatar que teve chuvas, outros não, tá? Mas é importante a gente ir observando essa instabilidade aí na região central. Então, aos poucos, as chuvas chegando, mas ao longo desses próximos 30 dias, pessoal, a gente vai observar essa condição de chuvas irregulares, porém vindo com uma certa frequência, né? A frequência, principalmente ao longo da segunda quinzena de outubro, ela começa a aumentar. Então, depois desse sistema, na próxima semana a gente já tem novamente, olha, uma frente fria avançando aqui pelo sul e observe que pontualmente a gente pode ter chuvas mais intensas de novo, né? Você olha essa região aqui de divisa entre Uruguai e Rio Grande do Sul e esse sistema avança novamente ali, olha, na primeira semana de outubro sobre a faixa central. Observem que sempre de maneira bastante irregular, porém com uma melhor frequência. Olha como o modelo europeu ele coloca ali nessa virada da primeira para a segunda semana de outubro chuvas bem formadas, vou dizer assim, né? A gente tem essa linha aqui, olha, de instabilidade, essa frente fria que sobe, passando em grande parte aí das áreas produtoras, tá? Mas ela vai chegando quanto mais ao norte, nessa região do Mapito, de maneira mais irregular. Então, ao longo desse outubro, a gente vai observando essas chuvas. Tá? Se a gente colocar aqui o modelo semanal, olha, aos poucos ela vai subindo, uma semana a gente tem mais chuvas, outras menos, mas ela vai começando a acontecer principalmente nessa segunda quinzena de outubro, né? Ela vai ganhando um pouquinho de amplitude e vai subindo, ok? Então, muita cautela, pessoal, é uma semana aí que a gente tem risco entre essa semana e a próxima de chuvas mais intensas pontualmente, tempestades pontuais, então fiquem bastante atentos a isso, tá? E vamos acompanhando, qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, ok? Um abraço a todos e uma ótima semana!